Uou! Boa noite, estamos começando mais um programa do Bo, sempre com a presença de Marcos Gílio, nossa banda de um homem só. Exatamente, muito obrigado, Boa, uma honra estar aqui sempre, obrigado pelos aplausos também, plateia, sempre muito receptivos comigo. Muito bom, Marcos Gílio. Como sempre, no nosso Instagram, o pessoal já está começando, o bighug.life. Recebi aqui de Matheus Henrique Reis, de Curitiba, Paraná. Ele mandou o seguinte, uma coleção de pontinhos. Marcos Gílio, o que é um pontinho amarelo no céu? O que é, Boa? É um yellowcóptero. O que é um pontinho verde na neve? Na neve? Não faço ideia. É um pinguim. Só. Matheus Reis, não, ele é incansável, ele manda mais. O que é um pontinho marrom no Brasil de 1500? Essa é fácil. É o Pedro Álvares Cabral. Olha, só tem aplausos da nossa plateia. Mas eu lembrei de uma, falando em Pedro Álvares Cabral, as caravelas. Tem a ver? Um crime que aconteceu em alto mar. O que saiu no jornal quando uma baleia matou a outra com uma arma de fogo? Não sei, Boa. Baleia, baleia, baleia! Vamos começar? Hoje eu estou recebendo o Sérgio Tchaikovsky, que é professor de estratégia e consultor de empresas. Venha pra cá, Sérgio Tchaikovsky! Uou! Boa noite! Não? Fiquei calmo. Opa! Com você é difícil. Vamos sentar, por favor. Sérgio Tchaikovsky, muito obrigado pela presença. Muito bom, prazer, meu querido. Muito obrigado. Você é parente do compositor do século XIX, lá, o Piotr. Piotr? Como é que é o nome dele? Piotr Ilyich Piotr Tchaikovsky. Ilyich. Segundo consta a origem etimológica do nome, ela vem de uma região onde hoje seria Ucrânia, mas que lá no passado fez parte do Império Austro-Húngaro. E ela hoje, né, faz parte bem na fronteira ali da Polônia e da Ucrânia, mas segundo a origem que fez um tempo atrás a família, é um clã só. Um clã só dos Tchaikovsky. Isso, só que deu o Tchaikovsky, o Piotr, escrevia-se em cirílico, e o meu se escreve lá, na transposição para o alfabeto eslavo, com CZAJ, mas a pronúncia, a fonética é a mesma. É C-Z-A-J, é o Chai. É o Tchai, igual a República Tcheca. Como quando vem do cirílico, ele fica T-H, T-C-H. Quando você faz a transliteração para o idioma latino, ele fica TCH, daí o J, né, ou o Y, depende da tradução, né, e daí o W com som de V e o SKI fica igual. Olha só, que maravilha. Mas esse negócio de Piotr Ilyich, isso é Pedro, né? Piotr. Ilyich é porque ele é filho de Isso, Ilia. Exatamente. Os nomes... estudei. Patroninho. Os nomes eslavos têm essa característica de pegar, você sabe quem é o nome do pai, né? Como seria seu nome se você continuasse num país eslavo? Seu nome é Sérgio. Sergeyevich. Meu pai também é Sérgio. E daí Tchaikovsky. Sergeyevich Tchaikovsky. Maravilha. Sérgio, eu queria saber, você é professor de estratégia, de marketing. O que é estratégia? O que é o conceito de estratégia? Do grego, estratégia. Então, recordando aquela cena clássica lá do filme Tropa de Elite, que todo mundo assistiu, né, quando o Capitão Nascimento ensina. Então, a ideia da estratégia... Opa, muito obrigado, meu querido. Só que maravilha. Muito obrigado, Marcos Gílio. Então, a ideia da estratégia, isso vem da administração militar, consiste no quê? Você tentar, a partir da coleta de informações, isso que é muito importante, sempre saliento, quer dizer, a essência da estratégia está ligada à informação, está ligada à gestão dessa informação e ao uso dessa informação, de tal sorte que a partir do planejamento e a transposição disso através de um plano, você consiga maximizar a chance de sucesso e ou minimizar a chance de transtorno, as chances de malogro. Então, a ideia da estratégia desde o início, isso vem lá dos gregos, na cultura ocidental, ou se você for tentar analisar isso na cultura oriental, começa lá com os chineses, e o Sun Tzu é o grande exemplo,
consiste no quê? Quer dizer, eu coleto as informações, eu mapeio tudo aquilo que eu posso, que está ao meu alcance, de tal maneira que a partir do que eu conheço o espaço onde eu vou atuar, eu tenho uma chance maior de lograr o êxito que assim eu desejo. Como fala bonito o teacher, né? Muito obrigado. Professora de história. Obrigado. E por que hoje em dia é tão difícil no Brasil a gente tentar consolidar essa mente do nosso empresário? Porque as pessoas têm uma visão muito errada ainda da pesquisa, que é a base da estratégia, porque enxerga a pesquisa como gasto. Quando eu falo que a pesquisa, no fundo, é um investimento. Quanto mais você investir em pesquisa, e essas pesquisas, logicamente, elas têm que ser dotadas de uma base confiável, quer dizer, não adianta você pegar a pesquisa de qualquer lugar, né? O ideal é que, logicamente, ou você consiga isso através de um instituto, de uma empresa, de algum organismo que, de fato, tenha lá uma confiabilidade, ou que você, né, vá a campo, ou quem sabe contrate uma empresa, né, e que você enxergue essa pesquisa com uma possibilidade de você alavancar novos negócios. Mas pesquisa que você fala é tipo pesquisa do IBGE ou pesquisa científica de pesquisar novas tecnologias, inovação? Olha, as duas, na verdade, porque, como eu sempre digo, o nascedouro da estratégia, do processo de pesquisa é um só. A diferença é que você pode dar uma tonalidade, como você estava colocando, de caráter mais acadêmico, essa pesquisa, né, como você estava colocando, focada na inovação, desenvolvimento de novas ideias, tal, seja aquilo que nós falamos na teoria da inovação. Temos dois tipos de inovação, né? Nós temos a inovação chamada procedimental ou processual, ou incremental, que é aquela que as empresas no Brasil, de certa maneira, implementam, que é aquela que se dá de maneira contínua e ininterrupta. Mas, como o próprio nome já diz, ela procura fazer, muitas vezes, um aprimoramento pontual, ou no teu bem, ou no teu serviço, de tal maneira que você consiga simplesmente atualizar ele perante as demandas que, de certa maneira, vão surgindo. Ou, se você for usar uma expressão, né, não mais, é como se fosse um quebra-galho para você não ficar defasado perante os concorrentes. Agora, a pesquisa que de fato falta no Brasil, e é uma ideia, é um processo de mindset, de mudança de mindset, é a pesquisa que vai gerar a inovação disruptiva, quando você muda o core do teu negócio. Quando você pensa não mais no teu produto, mas na solução. Eu acho que o exemplo que é bem batido, mas que, para quem não está nos assistindo, fica bastante claro, é a mudança que nós tivemos no Brasil recentemente com a entrada do Uber, por exemplo. Que ele não é simplesmente mais uma forma de transportar as pessoas. Você mudou a plataforma de contratação. E por que o Uber demorou tanto tempo para se consolidar no Brasil? Aí é bacana a gente, de certa maneira, trazer um pouquinho de repertório para a nossa discussão. Tem um autor, um investidor, chamado Jorge Soros. Olha só, Jorge Soros, esse é famoso. Soros, esse é... Você sabia disso tudo, Marco Gílio? Eu tô brisando no papo. Mas eu tô achando muito interessante. Interessante, várias formas de inovação. O que tem o Jorge Soros? Jorge Soros fala um negócio muito importante. Um dos elementos mais importantes para uma empresa hoje, aí tendo em conta o próprio Bitcoin, consiste na capacidade que você tem de gerar segurança ou de diminuir a insegurança das pessoas. E por que o Uber deu tão certo? Porque se você for pensar do ponto de vista eminentemente racional, ele não teria nada para dar certo. Porque imagine, você pega carona, uma pessoa que você nunca viu na frente. Sim. Essa pessoa chega até você através de um aplicativo de celular, que em muitos casos você não sabe quem produziu, e vai te levar para um lugar que teoricamente é aquele que você havia combinado. Em certos casos você vai entregar o seu cartão para ela, e você vai ter debitado, em alguns casos você vai entregar o dinheiro de toda maneira. E por que o Uber deu certo? O Uber ele só se consolidou enquanto uma plataforma de mobilidade urbana a partir do momento que as próprias pessoas, a partir das notas, dos ratings, fizeram com que outros indivíduos, confiando nas suas avaliações, endossassem o processo. Aquela questão de confiar no teu semelhante. Exatamente. Quer dizer, a ideia central hoje, por isso que muitas startups acabam não progredindo, é que o produto que é startup é muito bom, só que ele não gera nas pessoas o quê? Confiança. E a gente tem que partir de uma premissa muito interessante que nós, enquanto indivíduos, nós, enquanto consumidores, nós somos pessoas temerosas por qualquer coisa que nos gere algum mínimo que seja de insegurança. Então a pessoa só de fato vai migrar para uma plataforma diferente, migrar para um outro produto, quem sabe, né, fazer adesão a um serviço diferenciado, se ela se sentir 100% segura. Eu que trabalho em paralelo com o mercado digital, eu comento isso muito com os meus alunos, acho que é bacana quem está nos assistindo, né? Claro. Conhecer um pouquinho disso. Por que o mercado digital, o varejo digital, não decola no Brasil como decolou em outros países? Ele cresceu bastante, se você for analisar nos últimos 10, 15 anos, mas por que ele não cresce de maneira exponencial, como acontece isso na China, como acontece nos Estados Unidos? Não é porque o nosso gestor não sabe praticar o comércio, não é porque nós temos produtos que infelizmente são de qualidade baixa, muito pelo contrário. O que nos falta é um arcabouço, muitas vezes jurídico, que gere no comprador o quê? Segurança. Seja na questão logística, que o produto de fato vai chegar
na sua casa e enxergando aquilo que de fato você contratou. Né? Mas o Gílio compra muito online, não compra? Compro muito, mas E confia também? Eu confio, mas geralmente eu peço um negócio que não chega, né, do jeito que eu estava esperando. A questão da confiança. Mas a gente falou, agora há pouco, você trouxe a China e você falou, por exemplo, do Sun Tzu. Muitos executivos, muitos CEOs usam como referência o Arte da Guerra para gerir as suas empresas. Exatamente. Queria saber a tua opinião, se não é um anacronismo você ler essa obra que foi escrita na época que foi escrita e ela continua sendo atual hoje, ou é um certo anacronismo você adotar algumas práticas ali recomendadas? Olha, muito daquilo que o Sun Tzu diz para nós e explica isso de uma maneira até bastante didática é atemporal. Acho que um dos principais conhecimentos do Sun Tzu, que hoje eu considero assim extremamente pertinente para qualquer organização, independentemente do porte, da área de atuação, da quantidade de funcionários, é aquilo que o Sun Tzu fala da questão do gestor. Ele tem vários pensamentos assim, interessantes. Ele fala que o general realmente inteligente é aquele que vence a batalha ou a guerra sem precisar desembainhar a espada. Através do quê? Através do conhecimento. Quer dizer, eu não preciso ir o tempo todo para a briga. E é um erro muito grande aqui no Brasil, porque você enxerga todo concorrente como inimigo. Em alguns casos, aquele indivíduo que no primeiro momento era um concorrente, ele pode se tornar o quê? Um aliado. Então, o primeiro ponto importante que o Sun Tzu nos diz é o seguinte: trabalhar modelos colaborativos não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Tem algum exemplo? Trabalhar aliados, trabalhar alianças, quer dizer, hoje, por que algumas empresas do Brasil não prosperam? Porque falta uma aliança estratégica. Quer dizer, o indivíduo que vai fazer um show, muitas vezes, ele está tão preocupado com o lucro do show, sendo que ele podia fazer o quê? Ele podia fazer uma parceria com uma empresa que vai fornecer o som, outro que vai fornecer a luz e trocar. A troca, o intercâmbio, isso é um dos elementos, inclusive, que propiciou o crescimento do Vale do Silício. É bacana a gente destacar isso, acho que é um case de sucesso, acho que todos que estão nos assistindo não me deixam mentir. Para você ter uma noção, o maior PIB do mundo hoje são os Estados Unidos. O segundo maior PIB do mundo é a China. O terceiro maior PIB do mundo é o estado da Califórnia. Se um dia a Califórnia se dissociasse do restante dos Estados Unidos, só a Califórnia seria o terceiro maior PIB do mundo. E por que a Califórnia tem tanto dinheiro? Não é só por causa dos cassinos, não é por causa da indústria cinematográfica, é por causa do Vale do Silício, porque lá você implementou um modelo colaborativo, que desde o início, os primeiros gestores que se instalaram lá, ao invés de você, cada um por si só, desenvolver algum tipo de aprimoramento, a ideia qual que é? Vamos trabalhar isso na cultura da nuvem. Vamos trabalhar na cultura de tal maneira que se eu estou desenvolvendo uma tecnologia X, não há necessidade do meu colega estar desenvolvendo a mesma tecnologia. Ele pode estar aprimorando um outro processo e nós trocarmos. Nós trabalhamos a questão do intercâmbio. Isso que hoje é tão importante para quem trabalha a cultura da startup, essa questão do ecossistema. Que agora em Curitiba está começando a se consolidar com a ideia do Vale do Pinhão, com as ideias desses espaços colaborativos, porque é isso. Então, acho que o primeiro grande toque que o Sun Tzu dá é isso. Quer dizer, você vence pela informação, não necessariamente pela força. Você tira vantagem daquela situação. Exatamente. Por falar em vantagem, tem vantagens em ser professor? Às vezes você encontra um ex-aluno ali que abre portas. Já aconteceu alguma coisa assim para você? A principal, abre aspas, vantagem de ser professor, primeiro, eu acho que para quem também está nos ouvindo, uma dica importante: só vá para o mundo da docência se você de fato faz isso por amor. Eu acho que é uma questão muito importante a gente citar, e eu acho que vive um momento bem interessante na história do Brasil hoje, porque você percebe claramente, quem está em sala de aula hoje, independentemente do nível, salvo exceções muito honrosas, está lá por amor. Então, se você é uma pessoa que pensa em questões de ordem financeira, não que uma situação outra você não possa, mas aquilo que eu digo, lucro é consequência de um trabalho bem feito, mas imaginar que você vai ficar multimilionário dando aula, então aborda essa missão desde o início. Mas os professores ganham tão mal assim quanto se propagandeia? Mal, não é? Mas o que a gente recebe de retribuição, eu acho que a principal não é a questão financeira, porque eu estava batendo nesse ponto. Eu acho que o ensino ele passa por a necessidade de você enxergar o processo de ensino-aprendizado enquanto troca, não mais enquanto monólogo. Então eu me satisfaço enquanto professor. Eu fui funcionário público, já eu abri mão dessa carreira para ir para a sala de aula, porque eu acho que a cada dia você tem a possibilidade, caso o professor logicamente tenha essa abertura, em você aprender coisas novas. Só que para isso há uma necessidade de você estabelecer com o teu aluno uma relação de coordenação. A partir do que você estabelece uma relação de assimetria, que você coloca detentor de um saber, detentor de uma verdade, essa troca, que é uma expressão lacaniana, essa transferência, ela deixa de existir. Porque o aluno se coloca numa posição de defesa, acaba criando uma relação tanto quanto refratária com o professor, e essa troca que é tão importante,
deixa de existir. E hoje o que eu falo, acho que o segredo do ensino daqui para diante passa por isso, é que a sala de aula tem que ser um espaço de colaboração também. Por exemplo, aqui nós estávamos comentando do Sun Tzu, né? Porque conhecimento por conhecimento eu aprendo em casa. Basta você na Academia Ken, pode ir lá no YouTube. Cara, tem professores que são infinitamente mais divertidos do que eu, tem recursos tecnológicos muito mais sofisticados. Então, se eu quiser disputar com esse indivíduo a transmissão pura e simplesmente da informação, eu estou perdido. Eu estou dando um tiro no pé, eu estou assinando a minha carta de demissão no longo prazo, até no médio prazo, se você for analisar. Então, hoje o ensino ele passa por isso, quer dizer, eu tenho que chamar o indivíduo para a discussão, para o debate, para a interação, para a resolução de cases, para a promoção de algo diferente. Quer dizer, a universidade ela tem que ter um caráter propositivo. Ela tem que tentar, de alguma maneira, projetar situações para o futuro. Até porque teve um momento muito interessante, porque às vezes o aluno se forma e tudo aquilo que ele aprendeu ao longo dos 4, dos 5 anos, quando ele vai para o mercado de trabalho no ano seguinte, ele é defasado. Então eu tenho que ensinar mais conhecimento. Eu tenho que ensinar o meu aluno a chegar a determinadas soluções. E tem que fornecer as ferramentas, por assim dizer. E tem tipos diferentes de aluno? Tem o CDF, o hoje, chorão de nota, fundão. Que, talvez muitos que estão nos ouvindo fiquem horrorizados. O fato de você ser um bom aluno não automaticamente te acredita você uma pessoa de sucesso no mercado de trabalho. Da mesma maneira, eu que trabalho em marketing esportivo gosto de dizer que uma questão de caráter é muito importante para mim. Nem todo indivíduo que foi um excelente jogador de futebol vai ser um excelente técnico. São competências diferentes. Então, a competência de sala de aula, as habilidades que você tem que desenvolver, não são necessariamente as mesmas que você vai empregar no mercado de trabalho. Por quê? Parte do teu sucesso na sala de aula se deve ao teu esforço individual. E uma outra grande vantagem que você tem numa sala de aula é que, por mais doloroso que possa parecer, os trabalhos em equipes, então você tem a possibilidade de escolher o que você vai fazer. Agora o mercado de trabalho funciona diferente. Uma coisa que eu digo é o seguinte: você entra pelo teu currículo, mas você se mantém pelas suas competências. E hoje o que as empresas querem, logicamente além do currículo, são as chamadas soft skills. O que é uma soft skill? É capacidade de resiliência, é capacidade de negociação, é a possibilidade que você tem de alguma maneira em agregar algo à ideia de um outro, ou seja, saber dividir, deixar de lado essa postura um tanto quanto egocêntrica, trabalhar a questão da empatia, que são determinadas expertises, para usar um termo bonito da moda, que a faculdade não consegue fornecer. Quem vai fornecer, como eu brinco, é a escola da vida. A faculdade ela tenta fomentar isso. Uma das finalidades do trabalho em equipe, além de, logicamente, gerar um conhecimento novo lá para a classe, é ensinar as pessoas a trabalhar em equipe, que é bastante difícil, até porque a gente vive de uma cultura que está cada vez mais focada no indivíduo e menos no grupo. As crianças não brincam mais na rua, as crianças não sabem muitas vezes dividir. Isso acaba se refletindo numa sala de aula, numa universidade. O aluno passa a vida inteira sempre trabalhando sozinho, e chega no quarto ano da faculdade e você vê que o cara fazer um TCC em equipe, não é fácil. Não é? Então eu acho que muito do que hoje nós, professores, temos que contribuir é isso. É preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, mas não só a partir do conhecimento, a partir desse caráter relacional, que eu acho que esse que de fato vai permitir que o cara se consolide enquanto um líder de renome, possa aí transformar uma organização numa empresa de sucesso. Que maravilha! Você estava falando da universidade, do papel da universidade. A gente sabe que a universidade ela tem 3 pilares, né? Pesquisa, ensino e extensão. Eu queria saber como que você vê, na tua visão lá de quem está dentro. A mim me parece que a universidade pública é que concentra mais essa questão de pesquisa e extensão, e as universidades particulares se concentram mais no ensino. Como é que você vê essa dinâmica? Você acha positivo? Eu não veria isso como uma questão assim concretizada, cartesiana, tipo as universidades públicas fazem pesquisa e as privadas não. O que acontece é que nas universidades públicas a carga horária do professor é dividida de tal sorte que ele tem uma quantidade pré-determinada de horas alocadas para a pesquisa, uma quantidade de horas dedicadas, quer queira ou quer não, para a extensão. Não é? Até porque a forma de cobrança do professor na universidade pública é diferente da universidade privada. Por que a universidade privada tem uma maior dificuldade? Porque para você fazer pesquisa e para você fazer extensão, você tem que fazer o quê? Você tem que muitas vezes alocar horas de um professor que poderia estar onde? Na sala de aula, de tal sorte que ele faça o quê? Ele esteja com os alunos em campo, esteja com os alunos fazendo pesquisa. Então é interessante porque as universidades agora, mais recentemente, inclusive as privadas, estão se obrigando a fazer isso. Por quê? Porque não é um retorno de curto prazo. Exatamente. É um retorno de médio, é um retorno muitas vezes de longo prazo. Há 3 anos atrás eu tive a oportunidade de ter uma palestra muito interessante aqui em Curitiba,
com um profissional que ele é especialista na gestão de marcas. E ele comentava a questão das patentes. Então ele fala o seguinte, ele que morou um tempo nos Estados Unidos, ele fala assim, um dos maiores equívocos que nós temos no Brasil é o seguinte, o aluno faz um TCC, e ele termina o TCC, ele se livra daquilo como se fosse uma conta que ele pagou. E ele não vê aquilo como uma possibilidade dele empreender, ou dele tentar transformar aquilo numa patente e ganhar dinheiro com aquilo. Sim. Ou seja, de certa maneira existe uma resistência por parte das universidades de desenvolver pesquisa, eu concordo, seria até ingênuo da minha parte imaginar o contrário, só que muitas vezes o próprio aluno ele tem uma visão equivocada. Ele acha que pesquisa é uma coisa que não há necessidade de ser feita ou que pesquisa é uma coisa distante da sala de aula. Então o que a gente precisa fazer, que foi uma coisa que a própria China agora, um tempo para cá, conseguiu consolidar, é tentar aproximar a sala de aula da sociedade, ou seja, estudar as coisas que acontecem no Brasil. Ou talvez eles vejam que talvez a pesquisa não vai te dar um retorno rápido de diploma para você entrar logo no mercado de trabalho. Sim, às vezes... E eu vejo um equívoco muito grande. Só vou comentar eu, além eu brinco, né, além de trabalhar as matérias de caráter mais assim, prático, mercado e tal, eu trabalho as matérias de formação. Sociologia, filosofia, psicologia, até porque parte da minha formação também está vinculada às humanidades. E um erro que eu vi enquanto aluno, e que eu tento de alguma maneira agora reparar enquanto docente, é o seguinte, eu passei boa parte da minha vida, em especial em matérias como sociologia, filosofia, aprendendo autores dos mais diversos países, só que eu não estudava os autores do Brasil. Caio Prado, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, esse pessoal todo que de alguma maneira tentou estudar o Brasil, e eu fui aprender eles em boa parte das vezes, especialização, mestrado. Né? Quer dizer, então, o que acontece? Por que muitas vezes o nosso aluno também não tem uma atração muito forte para essas disciplinas? Porque é um ensino dissociado. Ou o professor explica o conceito pelo conceito e o aluno não vê uma concepção prática. Isso acontece com as disciplinas também da área, né, das exatas, por assim dizer, matemática, física, química, que eu brinco que é sempre o trio do horror de boa parte dos alunos. Por que os alunos têm uma aversão tão grande à matemática? Porque a matemática ela é dissociada da prática. A física também, ao invés do aluno analisar uma questão de ordem do dia a dia dele, analisar, por exemplo, o pêndulo do relógio da casa dele, ele imagina um pêndulo abstrato. O senhor faz um desenho de um pêndulo, ou faz aquele exercício claro, que todo mundo deve lembrar, da época do colégio, aquele um carrinho de mina, se choca inelasticamente no outro, e produz um residual de força. Cara, o aluno fica imaginando, mas carrinho de mina, que mané que carrinho de mina. Agora, se você traz uma coisa da realidade dele, olha lá, o carro X jogou o carro Y, aconteceu um acidente, o que aconteceu com a resultante da força? Quer dizer, você traz o ensino, traz o conhecimento da realidade dele. Né? Porque se você não fizer isso, é óbvio que o aluno vai dispersar. Aí, logicamente, esse caráter dele ir atrás, dele correr, dele tentar buscar alguma coisa, que é o motor da pesquisa, é a curiosidade, acaba se perdendo. O aluno muitas vezes se frustra diante desse processo. Sérgio Tchaikovsky, se você não fosse professor, o que você seria? Você seria segurança. Pelo tamanho. Que bom se fosse que nem eu. Quando você começou a malhar, como é que foi? Olha, eu comecei a malhar, por assim dizer, bem novo. Né? Treinar, que o pessoal fala. Treinar, né? Eu fiz um bom tempo de artes marciais, fiz taekwondo, fiz muay thai, fiz full contact, fiz krav maga, fiz um tempão da minha vida isso. Agora, musculação mesmo, eu comecei a fazer lá com 17. E eu aconselho a todo mundo, hoje, eu vejo que a academia é um negócio muito engraçado, e para aqueles que treinam, que estão nos ouvindo, não me deixam mentir. Você falar para alguém que você gosta de treinar, você é louco. Você é masoquista, você é discípulo do Tadeusz Majok lá, que é o pai do masoquismo. Ninguém gosta de treinar, porque você gosta do resultado. Então, a ideia central qual que é? O treino, ele necessita de um método. Então, eu acho que a questão do treino, e eu, de alguma maneira, procurei me condicionar isso ao longo do dia, no começo não é fácil. É igual estudar. Se você falar também que você gosta de estudar, você está mentindo. Você tem que trazer isso para a sua vida. Você tem que introjetar isso. Tem uma frase muito bacana do Einstein, que eu sempre gosto de estar fazendo o seguinte, que o Einstein falava que quando ele ficava cansado de estudar matemática, ele ia estudar física. Quer dizer, olha que bacana. Que físico ele tinha, não? Que físico. Então, a questão da atividade física e do estudo como um todo passa por isso, passa por um método. E como é que funciona no meu caso? Talvez se servir de exemplo, vai longe de mim dar exemplo. Dá uma dica para eu e o Marcos Gílio para ficarmos sarados pro verão. Meu colega da academia. Aqui, ó. Eu nem tô nem cabendo mais na minha camisa aqui. Eu também não tô quase cabendo. Tem essa diferença. Então, vamos fazer uma flexão então, aqui, vamos ver como é que é esse negócio. Flexão eu acho melhor. Não, eu só a flexão só do Bolsonaro lá. Pra cima, pra cima! Como é que é?
Em cima! Em cima! Faz de novo. Em cima! Em cima! Conversei hoje com o professor Sérgio Tchaikovsky. Muito obrigado. Virei mais Até o teu fã próximo ainda. programa. Perdão? Oi? Como é que é? Virei mais teu fã ainda, meu querido. Ah, que maravilha, muito gentil. Muito obrigado e até a próxima. Uou!